Um povo que difunde luz. Satanás incitara sacerdotes e prelados a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, heresias e superstições, mas de modo maravilhosamente foi ela conservada incontaminada através de todos os séculos de trevas. Não trazia o cunho do homem, mas a impressão divina. Os homens têm-se demonstrado incansáveis nos seus esforços para obscurecer o sentido claro e simples das Escrituras e fazê-las contradizerem o seu próprio testemunho. Porém, semelhante à arca sobre as profundas águas encapeladas, a palavra de Deus leva de vencida as borrascas que ameaçam de destruição. Assim como a mina tem ricos veios de ouro e prata ocultos por sob a superfície, de maneira que todos os que desejem descobrir os preciosos depósitos devem cavar. Assim, as Sagradas Escrituras têm tesouros de verdades que são revelados unicamente ao orgulhoso, humilde e devoto pesquisador. Deus destinará a Bíblia a ser um compêndio para toda a humanidade. Na infância, juventude e idade madura, deve ser estudada através de todos os tempos. Deu sua palavra aos homens como revelação de si mesmo. Cada nova verdade que se divisa é uma nova revelação do caráter do seu autor. O estudo das Escrituras é o meio divinamente ordenado para levar o homem à mais íntima comunhão com o seu Criador e dar-lhe mais claro conhecimento da sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Conquanto os valdenses considerassem o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, não eram cegos no tocante à importância do contacto com o mundo do conhecimento dos homens e da vida ativa, para expandir o espírito e avivar as percepções das suas escolas nas montanhas. Alguns dos jovens foram enviados a instituições de ensino nas cidades da França ou da Itália, onde havia campo mais vasto para o estudo, pensamento e observação do que nos Alpes nativos. Os jovens assim enviados estavam expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os astuciosos agentes de Satanás, que lhes queriam impor as mais subtis heresias e as mais perigosas enganos. Mas a sua educação desde a meninice fora de molde a prepará-los para tudo isto. Nas escolas aonde iam não deveriam fazer confidentes a quem quer que fosse. As suas vestes eram preparadas de maneira a ocultar o seu máximo tesouro, os preciosos manuscritos das Escrituras, fruto de meses e anos de labuta. Levavam-nos consigo e sempre que o podiam fazer sem despertar suspeitas, cautelosamente punham uma pressão ao alcance daqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. Desde os joelhos da mãe, a juventude valdense havia sido educada com este propósito em vista. Compreendiam o trabalho e fielmente o executavam. Ganhavam-se com versos à verdadeira fé nestas instituições de ensino e frequentemente se encontravam os seus princípios a penetrar toda a escola. Contudo, os chefes papais não podiam, pelas mais minuciosos inquéritos, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. O Espírito de Jesus
é espírito missionário. Um povo que difunde luz. Satanás incitara sacerdotes e prelados a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, heresias e superstições, mas de modo maravilhosamente foi ela conservada incontaminada através de todos os séculos de trevas. Não trazia o cunho do homem, mas a impressão divina. Os homens têm-se demonstrado incansáveis nos seus esforços para obscurecer o sentido claro e simples das Escrituras e fazê-las contradizerem o seu próprio testemunho. Porém, semelhante à arca sobre as profundas águas encapeladas, a palavra de Deus leva de vencida as borrascas que ameaçam de destruição. Assim como a mina tem ricos veios de ouro e prata ocultos por sob a superfície, de maneira que todos os que desejem descobrir os preciosos depósitos devem cavar. Assim, as Sagradas Escrituras têm tesouros de verdades que são revelados unicamente ao orgulhoso, humilde e devoto pesquisador. Deus destinará a Bíblia a ser um compêndio para toda a humanidade, na infância, juventude e idade madura. Deve ser estudada através de todos os tempos. Deu sua palavra aos homens como revelação de si mesmo. Cada nova verdade que se divisa é uma nova revelação do caráter do seu autor. O estudo das Escrituras é o meio divinamente ordenado para levar o homem à mais íntima comunhão com o seu Criador e dar-lhe mais claro conhecimento da sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Conquanto os valdenses considerassem o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, não eram cegos no tocante à importância do contacto com o mundo do conhecimento dos homens e da vida ativa, para expandir o espírito e avivar as percepções das suas escolas nas montanhas. Alguns dos jovens foram enviados a instituições de ensino nas cidades da França ou da Itália, onde havia campo mais vasto para o estudo, pensamento e observação do que nos Alpes nativos. Os jovens assim enviados estavam expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os astuciosos agentes de Satanás, que lhes queriam impor as mais subtis heresias e as mais perigosas enganos. Mas a sua educação desde a meninice fora de molde a prepará-los para tudo isto. Nas escolas aonde iam não deveriam fazer confidentes a quem quer que fosse. As suas vestes eram preparadas de maneira a ocultar o seu máximo tesouro, os preciosos manuscritos das Escrituras, fruto de meses e anos de labuta. Levavam-nos consigo, e sempre que o podiam fazer sem despertar suspeitas, cautelosamente punham uma pressão ao alcance daqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. Desde os joelhos da mãe, a juventude valdense havia sido educada com este propósito em vista. Compreendiam o trabalho e fielmente o executavam. Ganhavam-se com versos à verdadeira fé nestas instituições de ensino e frequentemente se encontravam os seus princípios a penetrar toda a escola. Contudo, os chefes papais não podiam, pelas mais minuciosos inquéritos, descobrir a fonte da chamada
e heresia corruptora. O Espírito de Jesus é Espírito missionário. Este propósito em vista compreendia o trabalho e fielmente o executavam. Ganhavam conversos à verdadeira fé nessas instituições de ensino e frequentemente se encontravam os seus próprios princípios a penetrar toda a escola. Contudo, os chefes papais não podiam, pelo mais minucioso inquérito, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. O inquérito de Jesus, o Espírito de Jesus é Espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Compreendiam que Deus exigia mais deles do que simplesmente preservar a verdade na sua pureza, nas suas próprias igrejas, e que sobre eles repousava a solene responsabilidade de deixarem sua luz resplandecer aos que se achavam em trevas pelo forte poder da palavra de Deus. Procuravam romper o cativeiro que Roma havia imposto. Os ministros valdenses eram educados como missionários, exigindo-se primeiramente de cada um que tivesse a expectativa de entrar para o ministério, aquisição de experiência como evangelista. Cada um deveria servir 3 anos em algum campo missionário antes de assumir o encargo de uma igreja no seu país. Este serviço exigindo logo de começo renúncia e sacrifício era a introdução apropriada à vida pastoral naqueles tempos que punham à prova a alma. Os jovens que recebiam a ordenação para o sagrado ministério viam diante de si não a perspectiva de riqueza e glória terrestre, mas uma vida de trabalhos e perigos, e possivelmente o destino de mártir. Os missionários iam de 2 em 2, como Jesus enviara os seus discípulos. Cada jovem tinha usualmente por companhia um homem de idade e experiência, achando-se aquele sob a orientação do companheiro que ficava responsável pelo seu ensino e cuja instrução se esperava que seguisse. Estes cobreiros não estavam sempre juntos, mas muitas vezes se reuniam para orar e aconselhar-se, fortalecendo-se assim mutuamente na fé. Tornar conhecido o objetivo da sua missão seria assegurar a derrota. Ocultavam, portanto, cautelosamente o seu verdadeiro caráter. Cada ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão, e os missionários prosseguiam na sua obra sob a aparência de vocação secular. Usualmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eram bem recebidos como negociantes, onde teriam sido repelidos como missionários. Em todo o tempo o seu coração se levantava a Deus, rogando sabedoria, a fim de apresentar um tesouro mais precioso do que ouro ou joia. Levavam secretamente consigo exemplares da Sagrada Escritura, no todo ou em parte. Quando se apresentava a oportunidade, chamava a atenção dos fregueses para os manuscritos. Muitas vezes assim se deparava o interesse de ler a palavra de Deus e de bom gosto, grado, deixava alguma porção aos que a desejavam receber. A obra destes missionários começara nas planícies e vales ao pé das suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além destes limites. Descalços e com vestes singelas e poentas da jornada, como eram as do seu mestre, passavam por grandes cidades
e penetravam em longínquas terras. Por toda a parte espalhavam a preciosa verdade. Surgiam igrejas no seu caminho, e o sangue dos mártires testemunhava da verdade. O dia de Deus revelara rica messe de almas enceleradas pelos labores destes homens fiéis. Velada e silenciosa, a palavra de Deus rompia caminho através da cristandade e tinha alegre acolhida nos lares e nos corações. Para os valdenses, não eram as Escrituras simplesmente o registro do trato de Deus para com os homens no passado e a revelação das responsabilidades e deveres do presente, mas o desvendar dos perigos e glórias do futuro. Acreditavam-se que o fim de todas as coisas não estava muito distante. Estudando a Bíblia com oração e lágrimas, mais profundamente se impressionavam com as suas preciosas declarações e com o dever de tornar conhecidas aos outros as suas verdades. Salvador. Viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encontravam conforto, esperança e paz crendo em Jesus. Quando a luz lhes iluminava o entendimento e lhes alegrava o coração, anelavam derramar os seus raios sobre os que se achavam nas trevas do erro papal. Viam que, sob a direção do Papa e sacerdotes, as multidões de crentes se esforçavam por obter perdão, afligindo o corpo por causa do pecado da alma, ensinadas a confiar nas boas obras para se salvarem, e estavam sempre a olhar para si mesmas, ocupando a mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostas à ira de Deus, afligindo alma e corpo, não achando contudo alívio. Almas conscienciosas eram de starte enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares de crentes abandonavam amigos e parentes, passando a vida nas celas dos conventos, por meio de frequentes jejuns e cruéis açoitamentos, por vigílias à meia-noite, prostrantes horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas das suas lúgubre habitação, por longas peregrinações, penitências, humilhantes e terrível tortura. Milhares de almas procuravam baladamente obter a paz da consciência, oprimidos por uma intuição de pecado e perseguidos pelo temor da ira vingadora de Deus. Muitos continuavam a sofrer até que a natureza exausta se rendia e, sem um resquido de luz ou esperança, baixavam à sepultura. Os valdenses ansiavam por partir a estas almas famintas o pão da vida, revelar-lhes as mensagens de paz das promessas de Deus e apontar-lhes a Jesus como única esperança de salvação. Tinham por falsa a doutrina de que as boas obras podem expiar a transgressão da lei de Deus. A confiança nos méritos humanos faz perder de vista o amor infinito de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída nada pôde fazer para se recomendar a Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido são fundamento da fé cristã. A dependência da alma para com Jesus é tão real e a sua união com Ele deve ser tão íntima como a de um membro para com o corpo, ou da vara para com a videira. Os ensinos dos papas e dos sacerdotes ali haviam levado os homens a considerar o caráter de Deus e mesmo de Cristo como severo,
sombrio e repelente. Representava-se o Salvador tão destituído de simpatia para com o homem no seu estado decaído, que deveria ser invocada a mediação de sacerdotes e de santos, aqueles cuja mente fora iluminada pela palavra de Deus. Anelavam guiar a Jesus estas almas como seu compassivo e amante Salvador, que permanece de braços estendidos a convidar todos a irem a Ele com o seu fardo de pecados, os seus cuidados e fadigas. Almejavam remover os obstáculos que Satanás havia acumulado para que os homens não pudessem ver as promessas e ir diretamente a Deus, confessando os pecados e obtendo perdão e paz. Ardorosamente desvendando o missionário valdense as preciosas verdades do Evangelho ao espírito inquiridor, citava com precaução as expressões cuidadosamente copiadas das Escrituras. A sua máxima alegria consistia em infundir esperança. A alma conscienciosa, ferida pelo pecado e que não somente podia ver um Deus de vingança esperando para executar justiça, com lábios trêmulos e olhos lacrimosos, muitas vezes com os joelhos curvados, expunha a seus irmãos as preciosas promessas que revelam a única esperança do pecador. Assim a luz da verdade penetrava em muita alma obscurecida, fazendo recuar a nuvem lúgubre até que o sol da justiça resplandecesse no coração, trazendo a saúde nos seus raios. Dava-se a miúdo o caso de alguma porção das Escrituras ser lida várias vezes, desejando o ouvinte que fosse repetida como se quisesse assegurar-se de que ainda que tinha ouvido bem. Em especial, desejava-se de maneira ávida a repetição destas palavras: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam quão vão é a mediação de homens ou anjos a favor do pecado. Raiando-lhes vã é a mediação de homens ou anjos a favor, raiando-lhes na mente a verdadeira luz, exclamavam com regozijo: Cristo é o meu sacerdote, o seu sangue é o meu sacrifício, o seu altar é o meu confessionário. Confiavam-lhe inteiramente os méritos de Jesus, repetindo as palavras: sem fé é impossível agradar-lhe. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A certeza do humor de um Salvador parecia a algumas destas pobres almas agitadas pela tempestade de coisas demais vasta para ser abrangida. Tão grande era o alívio que sentiam, tal a inundação de luz que lhes sobrevinha, que pareciam transportadas ao céu. Punham confiantemente as suas mãos nas de Cristo. Firmavam os pés sobre a rocha dos séculos. Bania-se todo o temor da morte. Podiam agora ambicionar a prisão e a fogueira, se desse modo honrasse o nome do seu Redentor. Em lugares ocultos era a palavra de Deus apresentada e lida, algumas vezes a uma única alma, outras a um pequeno grupo que anelava a luz e a verdade. A miúde, a noite toda era passada desta maneira. Tão grande era o assombro e a admiração dos ouvintes que o mensageiro da misericórdia
Frequentemente se via obrigado a cessar a leitura até que o entendimento pudesse aprender as boas novas da salvação. Era comum preferir-se palavras como esta: aceitará Deus em verdade a minha oferta? Olhar-me-á benignamente? Perdoar-me-á Ele? Lia-se a resposta: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A fé pegava-se à promessa. Ouvia-se a alegre resposta: nada mais de longas peregrinações, nada de penosas jornadas aos relicários sagrados. Posso ir a Jesus, tal como estou, pecador e ímpeto, e Ele não desprezará a oração de arrependimento. Perdoar-te são os teus pecados. Os meus pecados, efetivamente os meus, podem ser perdoados. Uma onda de sagrada alegria enchia o coração e o nome de Jesus era engrandecido em louvores e ações de graças. Estas almas felizes voltavam para casa a fim de difundir a luz, repetir a outros também quanto podiam a nova experiência de que haviam achado o caminho verdadeiro e vivo. Havia um estranho e solene poder nas palavras das Escrituras, que falavam diretamente ao coração dos que se achavam anelantes pela verdade. Era a voz de Deus e levava a convicção aos que a ouviam. O mensageiro da verdade continuava o seu caminho, mas o seu aspecto de humildade, a sua sinceridade, ardor e profundo fervor eram assuntos de observação frequente. Em muitos casos, ao ouvinte não lhe perguntavam de onde viera ou para onde ia. Ficavam tão dominados a princípio pela surpresa e depois pela gratidão e alegria que não pensavam interrogá-lo. Quando insistiam com ele para os acompanhar às suas casas, respondi-lhes que devia visitar as ovelhas perdidas do rebanho. Não seria ele um anjo? Indagável. Em muitos casos não mais se via um mensageiro da verdade seguir para outros países, ou a vida se lhes consumia em algum calabouço desconhecido, ou talvez os seus ossos estivessem alvejados no local em que testificara da verdade, mas as palavras que deixara após si não poderiam ser destruídas. Estavam a fazer a sua obra no coração dos homens. Os benditos resultados só no dia do juízo se revelarão plenamente. Os missionários valdenses estavam invadidos o reino de Satanás e os poderes das trevas despertaram para maior vigilância. Todo o esforço para o avanço da verdade era observado pelo príncipe do mal, que excitava os temores dos seus agentes. Os chefes papais viram grande perigo para a sua causa no trabalho destes humildes itinerantes. Se fosse permitido à luz da verdade resplandecer sem impedimento, varreria as pesadas nuvens de erro que envolviam o povo. Haveria de dirigir o espírito dos homens a Deus unicamente, talvez destruindo afinal a supremacia de Roma. A própria existência deste povo, mantendo a fé da antiga Igreja, era testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o ódio e perseguição mais atrozes. A sua recusa de renunciar às Escrituras era também a ofensa que Roma não poderia tolerar. Decidiu-se ela a exterminá-los da terra. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus. Nos seus lares montesinos puseram-se inquisitores nas suas pegadas, e a cena do inocente Abel tombando ante o assassino Caim
repetia-se frequentemente. Reiteradas vezes foram devastadas as suas férteis terras, destruídas as suas habitações e capelas, de maneira que onde houver campos florescentes, assim como o animal de rapina se torna mais feroz, provando o sangue, a ira dos sectários do Papa acendia-se. Reiteradas vezes foram destruídas as suas habitações e capelas, de onde florescentes e lares de um povo simples e laborioso restava apenas um deserto. Assim como o animal de rapina se torna mais feroz, provando o sangue, a ira dos sectários do Papa acendia-se com maior intensidade, com o sofrimento das suas vítimas. Muitas destas testemunhas da fé pura foram perseguidas através das montanhas e caçadas nos vales em que se achavam escondidas, encerradas por enormes florestas e píncaros rochosos. Nenhuma acusação se poderia fazer contra o caráter moral da classe proscrita. Mesmo os seus inimigos declaravam ser eles um povo pacífico, sossegado e piedoso. O seu grande crime era não quererem adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Por tal crime, toda a humilhação, insulto e tortura que o homem ou diabos podiam inventar se amontoaram sobre eles. Determinando-se Roma a exterminar a odiada seita, uma bula foi promulgada pelo Papa, condenando-os como hereges e entregando-os ao morticírio. Não eram acusados como ociosos, desonestos ou desordeiros, mas declarava-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Portanto, ordenava o Papa que aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusassem a abjurar, fosse esmagada como serpentes venenosas. Esperava o alívio, todo tentado ter de responder por estas palavras. Sabia que estava registada nos livros do céu para lhe serem respondidas no juízo. Quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, disse Jesus, a mim o fizestes. Essa bula convocava todos os membros da Igreja para se unirem à cruzada contra os hereges. Como incentivo para se empenharem na obra cruel, absolvia de todas as penas e castigos eclesiásticos gerais e particulares. Desobrificava todos os que se unissem à cruzada de qualquer juramento que pudessem ter feito, legitimando-lhes o direito a qualquer propriedade que pudessem ter ilegalmente adquirido, e prometia remissão de todos os pecados aos que matassem qualquer herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses, ordenava que os seus criados os abandonassem, proibia a toda e qualquer feitos por favor, ordenava que os seus proibia a toda e qualquer pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse, e a todos permitia tomar posse da sua propriedade. É o bramido do dragão, e não a voz de Jesus que nele se ouve. Os dirigentes papais não queriam conformar o seu caráter com a grande norma da lei de Deus, mas elegiram uma norma que lhe fosse conveniente e decidiram obrigar todos a conformarem-se com o mesmo, porque assim Roma desejava. Ensinaram-se as mais horríveis tragédias, sacerdotes e papas corruptos e blasfemos estavam a fazer a obra que Satanás lhes designara. A misericórdia não encontrava guarida na sua natureza.
o homem espírito, o mesmo espírito que crucificou Cristo e matou os apóstolos, o mesmo que impulsionou o sanguinário Nero contra os fiéis do seu tempo, estava em atividade, a fim de exterminar da terra os que eram amados de Deus. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre este povo temente a Deus foram por ele suportadas com uma paciência e constância que honrava o seu Redentor, apesar das cruzadas contra eles e da mesma desumana carnificina a que foram sujeitos, continuavam a mandar os seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até a morte. Contudo, o seu sangue regava a semente lançada, e esta não deixou de produzir fruto. Assim os valdenses testemunharam de Deus, séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma que se iniciou no tempo de Wycliffe. Cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até ao final do tempo por aqueles que também não estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Este propósito em vista compreendia o trabalho e fielmente o executavam. Ganhavam conversos à verdadeira fé nessas instituições de ensino e frequentemente se encontravam os seus próprios princípios a penetrar toda a escola. Contudo, os chefes papais não podiam, pelo mais minucioso inquérito, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. O inquérito de Jesus, o Espírito de Jesus é espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Compreendiam que Deus exigia mais deles do que simplesmente preservar a verdade na sua pureza, nas suas próprias igrejas, e que sobre eles repousava a solene responsabilidade de deixarem sua luz resplandecer aos que se achavam em trevas pelo forte poder da palavra de Deus. Procuravam romper o cativeiro que Roma havia imposto. Os ministros valdenses eram educados como missionários, exigindo-se primeiramente de cada um que tivesse a expectativa de entrar para o ministério, aquisição de experiência como evangelista. Cada um deveria servir 3 anos em algum campo missionário antes de assumir o encargo de uma igreja no seu país. Este serviço exigindo logo de começo renúncia e sacrifício era a introdução apropriada à vida pastoral naqueles tempos que punham à prova a alma. Os jovens que recebiam a ordenação para o sagrado ministério viam diante de si não a perspectiva de riqueza e glória terrestre, mas uma vida de trabalhos e perigos, e possivelmente o destino de mártir. Os missionários iam de 2 em 2, como Jesus ia enviar os seus discípulos. Cada jovem tinha usualmente por companhia um homem de idade e experiência, achando-se aquele sob a orientação do companheiro que ficava responsável pelo seu ensino e cuja instrução se esperava que seguisse. Estes cobreiros não estavam sempre juntos, mas muitas vezes se reuniam para orar e aconselhar-se, fortalecendo-se assim mutuamente na fé. Tornar conhecido o objetivo da sua missão seria assegurar a derrota. Ocultavam, portanto, cautelosamente o seu verdadeiro caráter. Cada ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão, e os missionários prosseguiam na sua obra
sob a aparência de vocação secular. Usualmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eram bem recebidos como negociantes, onde teriam sido repelidos como missionários. Em todo o tempo o seu coração se levantava a Deus, rogando sabedoria, a fim de apresentar um tesouro mais precioso do que ouro ou joia. Levavam secretamente consigo exemplares da Sagrada Escritura, no todo ou em parte. Quando se apresentava a oportunidade, chamava a atenção dos fregueses para os manuscritos. Muitas vezes assim se deparava o interesse de ler a palavra de Deus e de bom gosto, grado, deixava alguma porção aos que a desejavam receber. A obra destes missionários começara nas planícies e vales ao pé das suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além destes limites. Descalços e com vestes singelas e poentas da jornada, como eram as do seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em longínquas terras. Por toda a parte espalhavam a preciosa verdade. Surgiam igrejas no seu caminho, e o sangue dos mártires testemunhava da verdade. O dia de Deus revelara rica messe de almas enceleradas pelos labores destes homens fiéis. Velada e silenciosa, a palavra de Deus rompia caminho através da cristandade e tinha alegre acolhida nos lares e nos corações. Para os valdenses, não eram as Escrituras simplesmente o registro do trato de Deus para com os homens no passado e a revelação das responsabilidades e deveres do presente, mas o desvendar dos perigos e glórias do futuro. Acreditavam-se que o fim de todas as coisas não estava muito distante. Estudando a Bíblia com oração e lágrimas, mais profundamente se impressionavam com as suas preciosas declarações e com o dever de tornar conhecidas aos outros as suas verdades. Salvador. Viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encontravam conforto, esperança e paz crendo em Jesus. Quando a luz lhes iluminava o entendimento e lhes alegrava o coração, anelavam derramar os seus raios sobre os que se achavam nas trevas do erro papal. Viam que, sob a direção do Papa e sacerdotes, as multidões de crentes se esforçavam por obter perdão, afligindo o corpo por causa do pecado da alma, ensinadas a confiar nas boas obras para se salvarem, e estavam sempre a olhar para si mesmas, ocupando a mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostas à ira de Deus, afligindo alma e corpo, não achando contudo alívio. Almas conscienciosas eram de starte enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares de crentes abandonavam amigos e parentes, passando a vida nas celas dos conventos, por meio de frequentes jejuns e cruéis açoitamentos, por vigílias à meia-noite, prostrantes horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas das suas lúgubre habitação, por longas peregrinações, penitências, humilhantes e terrível tortura. Milhares de almas procuravam baladamente obter a paz da consciência, oprimidos por uma intuição de pecado e perseguidos pelo temor da ira vingadora de Deus. Muitos continuavam a sofrer, até que a natureza exausta se rendia
e sem um resquido de luz ou esperança, baixavam à sepultura. Os valdenses ansiavam por partir a estas almas famintas o pão da vida, revelar-lhes as mensagens de paz das promessas de Deus e apontar-lhes a Jesus como única esperança de salvação. Tinham por falsa a doutrina de que as boas obras podem expiar a transgressão da lei de Deus. A confiança nos méritos humanos faz perder de vista o amor infinito de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída nada pôde fazer para se recomendar a Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido são fundamento da fé cristã. A dependência da alma para com Jesus é tão real e a sua união com Ele deve ser tão íntima como a de um membro para com o corpo, ou da vara para com a videira. Os ensinos dos papas e dos sacerdotes ali haviam levado os homens a considerar o caráter de Deus e mesmo de Cristo como severo, sombrio e repelente. Representava-se o Salvador tão destituído de simpatia para com o homem no seu estado decaído, que deveria ser invocada a mediação de sacerdotes e de santos, aqueles cuja mente fora iluminada pela palavra de Deus, anelavam guiar a Jesus estas almas como seu compassivo e amante Salvador, que permanece de braços estendidos a convidar todos a irem a Ele com o seu fardo de pecados, os seus cuidados e fadigas. Almejavam remover os obstáculos que Satanás havia acumulado para que os homens não pudessem ver as promessas e ir diretamente a Deus, confessando os pecados e obtendo perdão e paz. Ardorosamente desvendando o missionário valdense as preciosas verdades do Evangelho ao espírito inquiridor, citava com precaução as expressões cuidadosamente copiadas das Escrituras. A sua máxima alegria consistia em infundir esperança. A alma conscienciosa, ferida pelo pecado e que não somente podia ver um Deus de vingança esperando para executar a justiça com lábios trêmulos e olhos lacrimosos, muitas vezes com os joelhos curvados, e expunha a seus irmãos as preciosas promessas que revelam a única esperança do pecador. Assim a luz da verdade penetrava em muita alma obscurecida, fazendo recuar a nuvem lúgubre até que o sol da justiça resplandecesse no coração, trazendo a saúde nos seus raios. Dava-se a miúdo o caso de alguma porção das Escrituras ser lida várias vezes, desejando o ouvinte que fosse repetida como se quisesse assegurar-se de que ainda que tinha ouvido bem. Em especial, desejava-se de maneira ávida a repetição destas palavras: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam quão vão é a mediação de homens ou anjos a favor do pecado. Raiando-lhes vã é a mediação de homens ou anjos a favor, raiando-lhes na mente a verdadeira luz, exclamavam com regozijo: Cristo é o meu sacerdote, o seu sangue
é o meu sacrifício, o seu altar é o meu confessionário. Confiava-lhe inteiramente os méritos de Jesus, repetindo as palavras: sem fé é impossível agradar-lhe. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A certeza do amor de um Salvador parecia a algumas destas pobres almas agitadas pela tempestade de coisas demais vasta para ser abrangida. Tão grande era o alívio que sentiam, tal a inundação de luz que lhes sobrevinha, que pareciam transportadas ao céu. Punham confiantemente as suas mãos nas de Cristo. Firmavam os pés sobre a rocha dos séculos. Bania-se todo o temor da morte. Podiam agora ambicionar a prisão e a fogueira, se desse modo honrassem o nome do seu Redentor. Em lugares ocultos era a palavra de Deus apresentada e lida, algumas vezes a uma única alma, outras a um pequeno grupo que anelava a luz e a verdade. A miúde, a noite toda era passada desta maneira. Tão grande era o assombro e a admiração dos ouvintes que o mensageiro da misericórdia frequentemente se via obrigado a cessar a leitura até que o entendimento pudesse aprender as boas novas da salvação. Era comum preferir-se palavras como esta: aceitará Deus em verdade a minha oferta? Olhar-me-á benignamente? Perdoar-me-á Ele? Lia-se a resposta: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A fé pegava-se à promessa. Ouvia-se a alegre resposta: nada mais de longas peregrinações, nada de penosas jornadas aos relicários sagrados. Posso ir a Jesus tal como estou, pecador e ímpeto, e Ele não desprezará a oração de arrependimento. Perdoar-te são os teus pecados. Os meus pecados, efetivamente os meus, podem ser perdoados. Uma onda de sagrada alegria enchia o coração e o nome de Jesus era engrandecido em louvores e ações de graças. Estas almas felizes voltavam para casa a fim de difundir a luz, repetir a outros também quanto podiam a nova experiência de que haviam achado o caminho verdadeiro e vivo. Havia um estranho e solene poder nas palavras das Escrituras, que falavam diretamente ao coração dos que se achavam anelantes pela verdade. Era a voz de Deus e levava a convicção aos que a ouviam. O mensageiro da verdade continuava o seu caminho, mas o seu aspecto de humildade, a sua sinceridade, ardor e profundo fervor eram assuntos de observação frequente. Em muitos casos, ao ouvinte não lhe perguntavam de onde viera ou para onde ia. Ficavam tão dominados a princípio pela surpresa e depois pela gratidão e alegria que não pensavam em interrogá-lo. Quando insistiam com ele para os acompanhar às suas casas, respondi-lhes que devia visitar as ovelhas perdidas do rebanho. Não seria ele um anjo? Indagável. Em muitos casos não mais se via o mensageiro da verdade seguir para outros países, ou a vida se lhes consumia em algum calabouço desconhecido, ou talvez os seus ossos estivessem alvejados no local em que testificara da verdade, mas as palavras que deixara após si não poderiam ser destruídas. Estavam a fazer a sua obra no coração dos homens. Os benditos resultados só no dia do juízo se revelarão plenamente. Os missionários valdenses estavam invadidos o reino de Satanás e os poderes das trevas despertaram para maior vigilância.
todo o esforço para para o avanço da verdade era observado pelo príncipe do mal, que excitava os temores dos seus agentes. Os chefes papais viram grande perigo para a sua causa no trabalho destes humildes itinerantes. Se fosse permitido à luz da verdade resplandecer sem impedimento, varreria as pesadas nuvens de erro que envolviam o povo. Haveria de dirigir o espírito dos homens a Deus unicamente, talvez destruindo afinal a supremacia de Roma. A própria existência deste povo, mantendo a fé da antiga Igreja, era testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o ódio e perseguição mais atrozes. A sua recusa de renunciar às Escrituras era também a ofensa que Roma não poderia tolerar. Decidiu-se ela a exterminá-los da terra. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus. Nos seus lares montesinos puseram-se inquisitores nas suas pegadas, e a cena do inocente Abel tombando ante o assassino Caim repetia-se frequentemente. Reiteradas vezes foram devastadas as suas férteis terras, destruídas as suas habitações e capelas, de maneira que onde houver campos florescentes, assim como o animal de rapina se torna mais feroz, provando o sangue, a ira dos sectários do Papa acendia-se. Reiteradas vezes foram destruídas as suas habitações e capelas, de onde florescentes e lares de um povo simples e laborioso restava apenas um deserto. Assim como o animal de rapina se torna mais feroz, provando o sangue, a ira dos sectários do Papa acendia-se com maior intensidade, com o sofrimento das suas vítimas. Muitas destas testemunhas da fé pura foram perseguidas através das montanhas e caçadas nos vales em que se achavam escondidas, encerradas por enormes florestas e píncaros rochosos. Nenhuma acusação se poderia fazer contra o caráter moral da classe proscrita. Mesmo os seus inimigos declaravam ser eles um povo pacífico, sossegado e piedoso. O seu grande crime era não quererem adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Por tal crime, toda a humilhação, insulto e tortura que o homem ou o diabo podiam inventar se amontoaram sobre eles. Determinando-se Roma a exterminar a odiada seita, uma bula foi promulgada pelo Papa, condenando-os como hereges e entregando-os ao morticírio. Não eram acusados como ociosos, desonestos ou desordeiros, mas declaravam-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Portanto, ordenava o Papa que aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusassem a abjurar, fosse esmagada como serpentes venenosas. Esperava o alívio, ponto tentado ter de responder por estas palavras. Sabia que estava registada nos livros do céu para lhe serem respondidas no juízo. Quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, disse Jesus, a mim o fizestes. Essa bula convocava todos os membros da Igreja para se unirem à cruzada contra os hereges. Como incentivo para se empenharem na obra cruel, absolvia de todas as penas e castigos eclesiásticos gerais e particulares. Desobrigava todos os que se
unissem acusada de qualquer juramento que pudessem ter feito, legitimando o direito a qualquer propriedade que pudessem ter ilegalmente adquirido, e prometia remissão de todos os pecados aos que matassem qualquer herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses, ordenava que os seus criados os abandonassem, proibia a toda e qualquer feitos por favor, ordenava que os seus proibia a toda e qualquer pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse, e a todos permitia tomar posse da sua propriedade. É o bramido do dragão, e não a voz de Jesus que nele se ouve. Os dirigentes papais não queriam conformar o seu caráter com a grande norma da lei de Deus, mas elegiram uma norma que lhe fosse conveniente e decidiram obrigar todos a conformarem-se com o mesmo, porque assim Roma desejava. Ensinaram-se as mais horríveis tragédias, sacerdotes e papas corruptos e blasfemos estavam a fazer a obra que Satanás lhes designara. A misericórdia não encontrava guarida na sua natureza. O homem espírito, o mesmo espírito que crucificou Cristo e matou os apóstolos, o mesmo que impulsionou o sanguinário Nero contra os fiéis do seu tempo, estava em atividade a fim de exterminar da terra os que eram amados de Deus. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre este povo temente a Deus foram por ele suportadas com uma paciência e constância que honrava o seu Redentor, apesar das cruzadas contra eles e da mesma desumana carnificina a que foram sujeitos. Continuavam a mandar os seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até a morte. Contudo, o seu sangue regava a semente lançada, e esta não deixou de produzir fruto. Assim os valdenses testemunharam de Deus, séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma que se iniciou no tempo de Wycliffe. Cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até ao final do tempo por aqueles que também não estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo.